Bem-vindos ao último episódio do Handball Magazine desta temporada, em que o destaque vai naturalmente para a conquista da Taça de Portugal por parte do Sporting. Na rubrica Time Out, conversamos com o professor José António Silva, líder da Seleção Nacional Feminina e treinador há quase 40 anos, com passagens por clubes como Águas Santas, Benfica e Madeira Sá. Olá, sou José António Silva e sou convidado esta semana do Handball Magazine. Oito anos depois, o Sporting voltou a conquistar a Taça de Portugal e impediu a dobradinha do Futebol Clube do Porto num dos jogos mais emocionantes dos últimos anos. Em Matosinhos, o jogo teve que ser decidido em 2 prolongamentos, depois de uma igualdade a 26 golos no tempo regulamentar e de novo empate a 30 golos no final do primeiro prolongamento. O resultado final ficou fechado em 35-36, com destaque para mais uma grande exibição de Francisco Costa, internacional jovem por Portugal, que marcou 13 golos. A festa foi verde e branca e o clube leonino reforçou assim o estatuto de maior conquistador de sempre do troféu. O handball de praia português continua a crescer a olhos vistos nos grandes palcos internacionais. A equipa lusa LX50 sagrou-se campeã do EBT Finals, o circuito europeu de clubes de handball de praia, em ano de estreia na competição, que decorreu em Itália, diante do RD Lessa por 2-0, numa histórica final 100% portuguesa. Na vertente feminina, o RD Lessa garantiu a medalha de prata ao sair derrotado da final por 2-0 contra as dinamarquesas da Team Bluebee. Olá, sou José António Silva e sou convidado esta semana do Handball Magazine. Bom, a minha carreira de treinador começou muito cedo, com sensivelmente 18 anos, talvez menos um pouco ainda. Mas a minha primeira época oficial como treinador foi no Estrela Vigorosa Sport, a treinar a equipa de iniciadas femininas e simultaneamente no Águas Santas a treinar uma equipa de iniciados masculinos. No final deste processo entrei também para os quadros das seleções nacionais como treinador adjunto da Filomena Santos. Há ali um período de 2 anos em que coincidiu também com a minha colaboração com o Clube Jovem Almeida Garrete, a equipa de séniores femininos que participou na primeira divisão. Houve um crescimento do ponto de vista organizativo, do ponto de vista estrutural, naqueles 8 anos. Creio que conseguimos uma boa progressão nesse período, que culminou com esse 6º lugar. Uma das maiores vitórias é algo que as pessoas habitualmente não dão grande valor, mas que eu dou. A base daquela seleção, o núcleo duro daquela seleção, acabou por ser o núcleo duro da seleção A durante anos a fio. E é para isso que as seleções trabalham, as seleções jovens trabalham. Foi uma transição muito natural. Eu regressei a uma casa que conhecia bem, um local onde me sentia bem, onde era acarinhado. Vinha do feminino esse estigma terrível que é um carimbo que eu creio que não faz sentido, mas que existe, e portanto eu tive que lidar com isso. O primeiro ano foi um ano de adaptação. Foi um ano interessante para criar as bases para no 2º ano então constituirmos uma equipa que era claramente a principal candidata à subida de divisão e ao título. Não há que ter medo das palavras, e conseguimos cumprir esse objetivo de forma exemplar, creio eu. Fizemos um 6º lugar na nossa primeira participação no Campeonato Nacional da Primeira Divisão e de facto esse ano foi a primeira e única grande conquista do clube a nível nacional. Esta Taça de Portugal foi de facto algo muito relevante para todos nós. Acabamos de fazer uma vitória importante, clara e histórica para o clube. 2006-2007, Madeira Sá, um ano muito difícil. No ano em que eu estive no Madeira, conhecemos 3 administrações, um período com muitos problemas do ponto de vista económico, do ponto de vista organizativo, com mudanças sistemáticas. Isto não há vitórias morais, não ganhamos, ficamos em segundo e ficamos pelas meias finais da Taça de Portugal, ganhamos a Taça Presidente da República. Acho que fizemos uma excelente época, uma grande época, com muito trabalho e fundamentalmente com um grupo que foi muito resiliente a todas aquelas alterações que entretanto se foram produzindo. Em boa verdade foram 2 anos e meio, porque eu fui para lá numa época,
Na época seguinte, por questões relacionadas com a minha profissão, só consegui ir em dezembro e, portanto, com já quase meia época, cumprida, e depois completei a terceira época, essa sim, aquela que seria a terceira época completa, de forma mais estável, mais estruturada. Não posso deixar de referir que foram provavelmente os 3 anos mais difíceis da minha vida, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional. Nesses 2 anos e meio, eu habitualmente costumo dizer, nesses 2 anos ganhamos uma taça da Liga, uma supertaça, uma taça de Portugal, fomos vice-campeões nacionais, fomos pela primeira vez à final de uma competição europeia. Portanto, acho que fizemos um bom trabalho, foi uma experiência extraordinária e um orgulho enorme ter representado o Sport Lisboa e Benfica enquanto profissional. Dei o meu máximo, tenho noção que do ponto de vista pessoal em condições muito difíceis, mas apesar disso fizemos, creio eu, uma das melhores épocas da história do clube e, portanto, muito orgulhosos por aquilo que fizemos nesse momento. Em traços muito gerais, o FAF, a quem eu estou imensamente agradecido, foi a minha porta de reentrada no handball, não é? Porque eu, depois de sair do Benfica, estive 3 anos sem treinar. Nesse ano, no ano seguinte, fomos campeões nacionais, subimos à primeira divisão, depois tivemos uma época muito complicada e, posteriormente, na outra época em que a equipa já estava com maior estabilidade, em dezembro, eu deixei o clube no 8º lugar no campeonato e fruto de uma conversa anterior que tinha tido com o presidente, entendi que as nossas ambições eram distintas e que fazia sentido que eu saísse nessa altura. Posteriormente, o regresso ao meu Águas Santas, conseguimos que todo o plantel tivesse cerca de 80% de pessoas ou formadas no clube ou que tivessem passagens anteriores pelo clube. Apenas 1 ou 2 jogadores nunca tinham estado no clube e essa foi uma marca importante. Conseguimos creio eu, um brilhante 4º lugar nesse ano e uma presença, mais uma vez, uma presença na final da Taça de Portugal com o Futebol Clube Porto. Acabamos por perder por com um golo nos últimos segundos, mas foi uma época fantástica. No ano seguinte, o ano da pandemia, muito complicado para todos, e no terceiro ano as coisas não funcionaram tão bem. Eu tomei uma decisão muito dura para mim, do ponto de vista pessoal, que foi deixar o clube. O Zé António, apaixonado pela modalidade, o Zé António apaixonado completamente por aquele clube, estava longe de cumprir na totalidade o seu papel e, portanto, eu entendi que seria melhor seguirmos caminhos distintos e assim fizemos. Felizmente para mim, pouco tempo depois surgiu o convite para regressar à Seleção Nacional, onde estou neste momento, com a motivação e a paixão habitual pelo jogo que eu acho que toda a gente me reconhecerá, e motivadíssimo para levar a seleção a outros patamares de rendimento. Definimos um caminho muito concreto e, de facto, as vitórias no Kosovo, que foram vitórias naturais, mas feitas de uma forma exemplar. O facto de nós não termos adversários de primeira linha não significa que não valorizemos aquilo que fizemos, porque fizemos o nosso trabalho muito bem feito. Depois entramos no apuramento não tivemos muita sorte no grupo, faz parte, nós queremos estar ao mais alto nível, temos que olhar para esta gente olhos nos olhos. Estávamos incluídos num dos poucos grupos que tinha 2 equipas do top 10 mundial. Fizemos 2 boas vitórias contra a Eslováquia, estivemos a um pequeno passo de ganhar a Espanha em Paredes. Foi de facto uma pena enorme e depois acabamos por não conseguir, nos jogos finais, ganhar a Hungria, e esse é o jogo decisivo. Mas aquilo que nós sentimos, todos, a nossa equipa, todos nós, é que fizemos as coisas bem feitas, falhamos em aspectos muito pontuais que necessitamos trabalhar para resolver todos, mas também sentimos que do lado adversário houve um cuidado extremo na preparação do jogo, já não encararam o jogo da forma como tinham encarado anteriormente, não direi com sobranceria, mas convictos que eram claramente favoritos e que acabariam por se impor. Isto é valor acrescentado, isto significa algum respeito da parte dos nossos adversários, que começam a olhar para a Seleção Nacional Feminina de outra forma. Mas eu acredito sinceramente que da forma como temos vindo a trabalhar, atendendo ao potencial que
reconhecemos nas gerações mais jovens, com atletas com um perfil antropométrico diferente, que era uma das nossas grandes dificuldades, e com uma atitude também muito ambiciosa, muito ganhadora. Podemos aspirar a estar presentes. Não é numa competição, é de forma consistente nas competições, porque uma passagem episódica também não chega, não serve. Nós temos que estar sistematicamente nestes palcos para fazermos evoluir o nosso handball. Sabemos que, em teoria, será num período mais dilatado de tempo, mas vamos trabalhar para que seja amanhã, como é evidente. Na rubrica 2 minutos damos conta do fim de carreira de duas lendas do handball internacional. O macedónio Kirill Lazarov, de 42 anos, melhor marcador de sempre da Champions League, foi homenageado pelo Nantes e o clube francês levou à letra o apelido de King Kirill, que conta com os impressionantes 50 troféus. Também Lasse Svan, dinamarquês que representou o Flensburg durante 14 temporadas, colocou um ponto final na longa carreira em que conquistou 28 títulos. Seguimos até às redes sociais. O PIK Szeged de Miguel Martins sagrou-se campeão da Hungria, depois de vencer o Veszprém fora de portas por 29-30. O central contribuiu com 4 golos para a conquista do bicampeonato e tornou-se no primeiro português a vencer o campeonato húngaro. Mariana Lopes e Robert Andrich, jogador de futebol do Bayer Leverkusen, foram desafiados pelo clube alemão a um duelo de 7 metros, com algumas condicionantes para a internacional portuguesa. Uma mistura interessante e improvável de modalidades. Vale a pena assistir ao vídeo completo no canal oficial de YouTube do Bayer Leverkusen. Ángel Hernández, agora sob a orientação do técnico português Paulo Pereira, conquistou a medalha de bronze na Taça Asiática, depois de ultrapassar o Al-Ahly por 34-33. O lateral direito, o internacional português que atua no Kuwait, apontou 8 golos e foi distinguido como homem do jogo. Ruben Sousa marcou um golo na vitória do Eisenach sobre o Rimpar Wolf por 29-23 e terminou a temporada no inédito 3º lugar da Bundesliga 2, um recorde para o clube alemão. O Gummersbach recorreu às redes sociais para se despedir de Diogo Valério, que representou os alemães durante 2 épocas. O internacional luso ajudou o clube a sagrar-se campeão e a garantir a presença no principal escalão do handball germânico esta temporada. Diogo Valério também deixou o seu agradecimento. Pedro Portela e Alexandre Cavalcanti conquistaram a medalha de prata na Coupe de France pelo Nantes, ao saírem derrotados na final por 31-36, frente ao Paris Saint-Germain. Joel Ribeiro apontou 3 golos na vitória do Utenberg por 32-25, frente ao Hamm Westfalen. Com esta vitória, a equipa do jovem português termina a temporada na 4ª posição da Bundesliga 2. E na rubrica Showtime voltamos às areias de Palermo, em Itália, com alguns dos melhores momentos do último dia do EBT Finals a terem cunho português. É caso para dizer que as equipas portuguesas deram espetáculo na competição europeia. Chegamos ao fim desta primeira temporada do Handball Magazine. Esperamos voltar a contar com a sua companhia na próxima época. Até lá!